Tão bom Deus que continua fazendo milagres, né, gente? Que coisa boa, né? Aleluia, faz da estéril mãe de filhos, quando a gente vê essa palavra se cumprindo assim. Como a gente tem visto isso na Ser Vivo, né? Glória a Deus por isso, uma grande alegria. Nós estamos falando sobre dons, aquilo que o Espírito tem comunicado a nós. E o tema da pregação hoje é o que você busca, entendendo os dons. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Existe uma divisão clássica, e provavelmente você já ouviu falar disso, sobre aqueles dons que são naturais, aqueles que são espirituais, aquilo que é talento, aquilo que realmente é dom. Então a gente diz assim, uma pessoa faz uma comida muito boa, ela é talentosa, não é um dom. Mas aquela pessoa faz uma oração maravilhosa, é um dom. Aquela pessoa prega muito bem, é um dom. Aquela pessoa dá uma aula incrível, não, é um talento. E a gente está acostumado a fazer esse tipo de divisão. O talento são aqueles inatos, aqueles desenvolvidos com técnica. Os dons são aqueles ligados necessariamente ao sobrenatural. Então, um dom de cura, um dom de línguas, uma profecia. Mas, olha só essa história de Êxodo capítulo 31, verso 2. Todavia, Deus diz a Moisés que escolheu Bezalel e o encheu do Espírito de Deus. Que coisa boa, hein? Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo aí? Aleluia, amém, Jesus, glória a Deus. Os pentecostais acordaram todos agora foi uma bênção, amém, Jesus. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Olha que maravilha. Então o Espírito Santo, ele enche uma pessoa, para que aquela pessoa tenha uma habilidade artística, uma habilidade de artesanato, uma habilidade de construção, uma habilidade de estratégia, o Espírito Santo. Mas, daqui não seria um talento natural? Ou é um dom? Mas se o Espírito Santo deu, então não pode ser um talento natural? E aí, Bezalel foi um artesão que trabalhou nos detalhes artísticos do tabernáculo. Vamos continuar. Olha só o que nós aprendemos na palavra. Na Bíblia hebraica, arquitetura, pintura, botânica e a decoração são colocadas como dons do Espírito. Então você pode ter essas habilidades a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo pode encher você para que você seja um excelente arquiteto, pintor, botânico, decorador. Meu Deus, não ensinaram isso para a gente na faculdade? O Espírito Santo pode te encher para te dar uma capacitação sobrenatural para a realização dessas tarefas. O texto bíblico diz que os filhos de Asaf profetizavam com harpas, liras e símbolos. Enquanto eles tocavam os instrumentos, era a mesma coisa que uma profecia sendo liberada. Olha que coisa linda, gente. Imagina aquilo que você faz com as suas mãos, a sua habilidade sendo colocada por Deus. A partir do momento que as pessoas usufruem daquilo, veem aquilo, elas estão recebendo algo do próprio Deus, porque o próprio Deus encheu você para que você tivesse aquela capacidade. Asaf era conhecido como vidente, aquele que vê o futuro, ou seja, como um profeta que experimentava visões. O próprio Davi era um cantor profeta, e por aí vai. Igreja, o que nós aprendemos na Escritura? A gente tem um costume de separar muito natural do sobrenatural e criar essas divisões, essas teorias. Mas quando a gente vê na Bíblia, toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto. Vocês já viram aquela reportagem de crianças que estavam em coma, comecinho do século passado, e foi descoberta a insulina como tratamento da diabetes? Alguém já viu esses vídeos? Gente, é sensacional. Se soubesse que ninguém tinha visto, eu tinha trazido, olha só. Então você vê criancinhas em coma, da idade da Sara, mais ou menos, 5, 6 anos. Os pais ali tristes, porque não tinha mais o que fazer. E descobriram tratamento com a insulina. Então, de repente, naqueles hospitais, eles pegam as crianças e vão dando insulina, as crianças vão levantando. Gente, você acha que isso não é coisa de Deus? Que isso foi o diabo que inspirou o médico?
Foi Deus, então isso vem de Deus. Quando alguém descobre uma vacina, quando alguém descobre um tratamento médico, quantas coisas que acontecem, que são de Deus, que vêm de Deus, que são dons, que são liberados para nós. Então você topa vir comigo para esse entendimento assim, ampliado de dons? Amém? A gente vai chegar, se tudo der certo, nos dons puramente espirituais, mas a gente precisa entender que isso é bem abrangente. Para efeito didático, a gente vai dividir os dons em 3 partes, que é assim que a teologia divide: serviço, espirituais e ministério. E há muita dificuldade em entender que esses dons de serviço são dons espirituais. Às vezes tem alguns que falam assim: mas qualquer um pode fazer. Mas quando uma pessoa que tem dom faz, não é diferente? Qualquer um pode fazer uma comida, mas não é diferente quando uma pessoa que tem dom faz a comida? Qualquer um pode receber na porta e falar oi, mas não é diferente quando alguém cheio do Espírito Santo está na porta e fala um oi? Aquele oi já vem ungido assim, né? já libera o culto, libera um sorriso. É muito diferente. Então sim, os dons de serviço são dons e vêm do alto, vêm da parte de Deus. Olha essa frase do John Stott, que linda, igreja. Os dons de serviço são tão espirituais quanto os de ensino ou profecia. O Espírito Santo opera tanto no púlpito quanto na cozinha. Olha que coisa maravilhosa. Espírito Santo atuando em todas as coisas. Romanos 12, do 6 ao 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. O dom, ele é sempre um presente. A gente busca, a gente se esforça, mas quando ele vem, ele é um presente. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa listinha de dons que Paulo faz em Romanos capítulo 12, do 6 ao 8, é os dons de serviço, aqueles dons que estão lá para ajudar as outras pessoas. Olha a profecia. A profecia é tão interessante que ela vai aparecer na lista de dons de serviço, ela vai aparecer na lista de dons espirituais e ela vai aparecer na lista de dons ministeriais. Você acha que o ofício de profeta, que a profecia é importante para o Novo Testamento? Acho que é, né? Se não fosse, não aparecia tanto assim. Então isso existe, Deus fala com o seu povo de maneira sobrenatural. O bom uso do dom profético é um serviço espiritual. Quantos aqui já receberam uma profecia, uma palavra de ânimo, e se sentiram abraçados? Já sentiu isso? Como se Deus desse um abraço em você ali. Ai, foi tão bom. Isso não é um serviço? Isso não é uma ajuda para a igreja? Olha que coisa linda. Nesse sentido que o dom de profecia está sendo colocado aqui. A profecia é a capacidade que o Espírito Santo concede aos crentes para falar palavras de conforto, consolo e encorajamento advindas de uma revelação sobrenatural. Nem sempre envolve uma situação no futuro, mas algo presente que apenas Deus sabe. Comunica a vontade soberana de Deus para os direcionamentos da comunidade. Então, como que funciona esse dom? O Espírito Santo trazendo aquilo que está oculto. Esse dom, ele funciona diretamente com o sobrenatural. Não dá para confundir, esse não tem erro. Então, como que ele pode acontecer? Um profeta pode dizer assim para você: olha, Débora, estou vendo você estudar em uma faculdade que as portas são assim, 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 assado. Aí na hora que ela chega na faculdade, a faculdade é como? As portas vão lá, assim, assim, assado. Eu já vi muito isso acontecer também em direcionamentos de carreira. Vem uma profecia: olha, você vai trabalhar num lugar que tem uma torre assim, que tem um arco. E aí a pessoa chega, manda foto para a pastora Maria: olha, pastora Maria, o arco que você falou. Ela mandou. Então o que aconteceu aí? O dom da profecia mostrou algo que iria acontecer no futuro. Mas o dom da profecia também, ele pode trazer algo que acontece no presente, que seja um segredo seu e Deus. Não para te expor, não para te envergonhar, mas para mostrar a glória dele.
aquela oração que você fez ali, você chorou diante de Deus, vem um profeta e fala, olha, quando você orou assim, assim, assado, no seu quarto, você que é pentecostal, você já viveu isso, né? Não é bom demais? A vice-pastora Marli trouxe para mim e falou, você está pensando isso, gente, minha cabeça é tão confusa, ela não ia adivinhar nunca, nem eu consegui concatenar naquela estrutura, você está pensando assim, Deus revelou certinho o meu pensamento para ela. Um dia eu peguei, orei para Deus e falei, Deus, o Senhor me quer no ministério? Porque eu quero, né? E aí ela chegou no final e falou, Michel, deixa eu conversar com você. Deus falou o seguinte, para você escolher hoje, se você quer ser pastor ou professor. Eu falei, oh glória, Deus revelando aquilo que está acontecendo na hora. Então isso acontece bastante. Esse é o exercício do dom da profecia, dom de serviço da profecia. Olha só na escritura, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Então na igreja de Cristo, que é essa igreja de Atos, precisa haver profetas e mestres. O ministério profético tem sido muito atacado nos últimos dias, mas ele é absurdamente bíblico. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A profecia aqui, o dom profético, ele prestou um serviço para a igreja. Vou deixar bem claro, tá, gente? Não estou colocando em outra categoria, mas só para ficar bem nítido. O dom de profecia aqui foi um serviço de RH. O que o RH faz? Um recrutamento. O dom de profecia, ó, você tem esse dom e enviou. Alguém aqui já recebeu uma profecia assim de recrutamento, de envio? Olha, Deus está mostrando essa área, isso. Amém, eu recebi, mas ninguém, mas tudo bem, vocês vão receber em nome de Jesus. Então Deus vai trazendo o dom profético nessa estrutura, servindo como direcionamento. O segundo, o dom de serviço. Serviço, diaconia, apoio, auxílio, é o servir às mesas. Não é uma função apenas de diáconos ordenados, mas é um dom possível a todo crente. Servir é a essência do discipulado na comunidade. Esse dom envolve várias atividades, organização de eventos, culto, recepção, preparação de comidas, etc. Serviço é um dom. Profecia é bem claro para a gente que é um dom. Agora serviço também é um dom. Olha que importante isso. Atos 9, 36 ao 39. Olha o serviço dessa mulher, que incrível. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E aqui ela falece, pulei alguns versículos. Todas as viúvas rodearam Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Como que Dorcas servia a igreja? Fazendo vestido, fazendo roupa. Lembrando, gente, não havia 25 de março, não havia outlet, não havia Brás, Bresser, e aí, essa indústria têxtil não tinha sido desenvolvida com essa tecnologia que a gente tem hoje, que você compra uma camisa R$10. Então era caro fazer roupas, as pessoas tinham uma, duas roupas. Então quando Dorcas começa a costurar para a igreja, tinha um serviço incrível. E aí quando Dorcas falece, todo mundo, não, Dorcas não pode morrer. Por quê? Porque ela era uma profeta maravilhosa. Que profecia incrível. Foi isso? Não, Dorcas não pode morrer, porque Dorcas pregando, gente, ali a igreja fica fascinada. Não, Dorcas cantando, quando Dorcas canta o céu desce. Mas Dorcas fazia roupas, servia a comunidade. Ela não pode morrer, porque ela tem um dom de serviço, que é desprezado por muitos. Mas olha só o que o dom de serviço dela faz. E aí as pessoas mostravam o resultado daquele dom. Ela colocou aquele dom em operação. E as viúvas choravam para Pedro dizendo, Dorcas não pode ir embora. O que Deus faz? Deus ressuscita Dorcas, porque Dorcas exercia o dom de serviço. Olha como o dom de serviço é importante. Glória a Deus.
Vamos caminhar nos dons de uma maneira mais profunda um pouco. A gente acabou de passar, o primeiro dom foi o dom de profecia aqui. Eu vou convidar vocês a fazerem isso comigo em fé, em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta, Pai, profetas com dom de serviço, o dom de serviço como profecia nesse lugar. E se você recebeu a palavra da semana passada de buscar os melhores dons, de fazer essa busca implacável, você pode começar a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, me usa, Deus, em nome de Jesus. Levanta profetas, Deus, com encorajamento. Levanta profetas, Deus, no sobrenatural. Levanta profetas, Deus, em nome de Jesus, para exortar o teu povo, Pai. Levanta, 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 ergue nesse lugar, Pai, um ministério profético sólido, verdadeiro, bíblico, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Pai. Vamos continuar, pessoas no dom de serviço. Deus está soprando nesse lugar, Deus está falando nesse lugar. Oh Pai, levanta pessoas com um coração humilde para servir, para fazer, Deus, para ajudar. Oh Deus, para auxiliar pessoas, Pai. Oh Deus, levanta, Pai, diáconos e obreiros que amem, que sejam apaixonados pela Tua obra, pela Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos continuar. O dom de ensino, o ensino é fundamental no exercício da grande comissão. A grande comissão diz: ensinando-os. A mente corrompida pelo pecado e pela cultura caída, quando arrependida, precisa aprender os princípios do reino. Isso envolve habilidade didática e conhecimento. O ensino é muito importante. O ensino, ele envolve uma afetividade. O ensino, ele envolve um crescimento, um desenvolvimento do ser humano, uma preocupação com o outro. Quantos aqui não foram para carreiras por causa de professores que te inspiraram? Um professor que você achava extraordinário, você estudava, ia atrás e resolveu seguir aquela carreira. E aqui a gente está falando do ensino ligado ao exercício do ministério, à vida com Deus, ao reino. Olha esse exemplo, que lindo. Logo Apolo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O que aconteceu aqui? Apareceu um pregador extraordinário, como muitas vezes aparece, aquele carisma, aquela oratória, todo mundo, que incrível. Aí Priscila e Áquila viram: ele é muito apaixonado por Jesus, mas a gente precisa consertar algumas coisas. Chamaram Apolo e ensinaram com mais exatidão o caminho de Deus. O ensino, ele também envolve humildade. A gente fica pensando hoje: quantos Apolos nós temos? Pessoas que têm essa humildade para aprender com a Priscila e com o Áquila. A gente tem visto, né? The many, the power, the best, hein? Que pena, o que falta? Uma Priscila. Mas será que não existem Priscilas? Às vezes existem Priscilas, mas falta o que? Humildade dos pregadores, muitas vezes, em ouvir, em aprender. Então o ensino, ele precisa ser valorizado na estrutura da igreja. O ensino, ele é sim um dom de serviço, ele é algo dado por Deus, a gente precisa fazer uso disso. Continuando, dar ânimo, ato de chamar para o meu lado, confortar, encorajar. Diferente da profecia, esse dom não envolve uma palavra sobrenatural, mas procede igualmente do impulso do Espírito Santo. Lidar com pessoas no discipulado é lidar constantemente com a necessidade de conforto. Você já encontrou pessoas assim que você estava desesperado, estava muito triste, e aí você encontrou ela pelo caminho, estava muito triste, e aí você encontrou a Débora, e aí a Débora chega e fala: Michel, pregação ali foi bênção, recebi, se anima, Deus é com você. Eu estava todo triste, depois de ter encontrado a Débora, assim, meu coração ferveu pelo Espírito Santo, eu saí todo animado. Já aconteceu isso com você? Meu Deus, não é bom quando a gente encontra alguém assim? Não é maravilhoso?
Sabe o que Deus está falando essa manhã? Para nós nos levantarmos como pessoas assim. Pessoas encorajadoras. Alguém vem e conta um problema para você. Olha, está tão difícil. O diabo tem se levantado. Ai, tem mesmo, hein? Agora com o Lula, com o Trump e com a taxa. Meu Deus do céu, hein? Glória a Deus, ainda bem que Jesus está voltando. E Jesus está voltando não é escapismo, Jesus está voltando é alegria da nossa vida. Pode falar que Jesus está voltando porque a coisa está ruim, né? Então muitas vezes acontece isso. Ai meu Deus, estou com uma dívida, estou devendo 10 mil. Meu irmão, eu estou devendo 100 e agora? Sai os dois tristes, chorando, procurando um agiota, prontos para morrerem sacrificados. O que nós precisamos ter? Palavras de ânimo, de esperança. Gente, pessoa quer ficar triste, liga no Jornal Nacional, já tem lá. A gente precisa de pessoas que vão trazer alegria. Quantas vezes nós somos bombardeados com informações, com notícias que nos derrubam, não é verdade? Eu estava vendo o Instagram da Gabi, só estava tragédia. Eu falei, amor, muda esse algoritmo, Jesus amado. Ó, fulano de tal morreu em tal lugar. Aí começa a ver umas piadas, umas coisas, clica em outras coisas. Não, daqui a pouco ela está assim, feliz, está vendo o Instagram daqui a pouco. Meu, o capeta entra na tristeza. A gente precisa ter ânimo, a gente precisa animar e encorajar uns aos outros. Não estou falando para você ficar alienado da realidade, mas estou falando para você lembrar que existe um Deus a quem você serve, que é poderoso o suficiente para transformar qualquer realidade. É um Deus que é poderoso para transformar uma estéril em mãe de filhos. É um Deus que continua fazendo milagre, te ama e se manifesta nesse lugar essa manhã. Então esteja animado, igreja, em nome de Jesus. Esse ânimo venha sobre a tua vida. Glória a Deus. Dar ânimo no original é parakaleo, uma palavrinha no grego. E por que eu peguei? Porque no grego ele tem um sentido muito mais profundo. Essa ideia de chamar para fora, mas é chamar para fora como? A ideia é eu pegar alguém e falar, olha Gabriel, vem cá. Isso é dar ânimo, isso é parakaleo. Mas por que eu faço isso com o Gabriel? Eu chamo ele para perto. Essa palavrinha de chamar para perto, parakaleo, ela foi tendo o significado de ajudar. Então eu chamo o Gabriel para perto para quê? Para ajudá-lo. Eu chamo o Gabriel para perto por quê? Porque eu estou vendo que ele está passando por uma necessidade. Para quem mais eu chamo alguém para perto? Eu chamo alguém para perto também para consolar. Alguém está triste. Eu vou lá e chamo para perto, um abraço, falo, eu estou aqui. Eu chamo alguém para perto para encorajar. Olha Gabriel, você não está sozinho, vem cá, chamando para perto. Você está junto comigo, você está junto com a igreja, você vai vencer em nome de Jesus. Então por isso que essa palavrinha significa dar ânimo, por isso que essa palavrinha significa consolar, por isso que essa palavrinha, ela significa até, tem alguns usos, até como advogado. Porque o advogado é aquele que te chama, aquele que representa você, que ajuda você. Então olha que significado profundo. E aí, Jesus Cristo diz que Ele iria, mas Ele mandaria o Espírito Santo. Ele dá um adjetivo para o Espírito Santo, Ele chama o Espírito Santo de Consolador. Adivinha que palavrinha que está lá no original? Paráclito, de parakaleo. Ou seja, o Espírito Santo tem como título Paráclito, aquele que chama para perto, aquele que ajuda. Gente, quando nós vemos assim, dar ânimo, legal, dar ânimo, a gente não entende a profundidade desse dom. Ter esse dom é ser identificado e agir da mesma maneira que o próprio Espírito Santo de Deus age. Eu encontrar com alguém que me dá ânimo, que é parakaleo, que é um paráclito, é eu encontrar com alguém que está sendo naquele momento, alguém totalmente cheio do Espírito Santo, para transformar a minha vida naquele instante. Em nome de Jesus a gente tem que querer ser esse tipo de pessoa. Olha só Atos 4:36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Mas no originalzinho aí, esse significado de encorajador é parakaleo. Aqui, paracleseus, ou seja, paráclito, paracleseus, são variações dessa palavra.
Olha o apelido de Barnabé, você já imaginou ter esse apelido? Homem é bom para colocar apelido, não é? Olha só, o perna de pau, 4 olhos, o barriguinha, o careca, né? A gente vai dando apelidos. O que é o apelido? Aquilo que mais marca você. E aí a gente tem apelidos também para pessoas que são significativas no esporte. Olha o gênio, o extraordinário. E aí a gente vai colocando o rei do futebol. Eu falei rei do futebol aqui, eu preciso falar o nome? Não, você já sabe quem que é. Olha, o maior ídolo da Fórmula 1 do Brasil, aí, você sabe quem que é. Então esses apelidos, essas palavras ajudam a gente a entender a identidade. E quando eles olharam para José de Chipre, eles falaram, você tem uma identidade. A gente vai colocar um apelido porque é aquilo que você é. Seu apelido é encorajador. Seu apelido é Barnabé. Seu apelido é Paracaléu. Olha só que coisa preciosa. Imagina você ter o mesmo apelido que o Espírito Santo tem. Quando Jesus foi dar um adjetivo para o Espírito Santo, ele deu esse adjetivo. Quando os discípulos, os apóstolos foram dar um adjetivo para Barnabé, eles deram esse adjetivo. Imagina ser um Barnabé. Aleluia. Que se levantem Barnabés essa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é precioso, igreja. Se lembra do maior teólogo do Novo Testamento, Paulo? Paulo estava isolado, estava todo mundo morrendo de medo de Paulo, e com razão. Adivinha quem vai buscar Paulo? Barnabé. Adivinha quem vai encorajar Paulo? Barnabé. Adivinha quem vai viajar com Paulo? Barnabé. Adivinha quem vai para uma igreja na Antioquia, faz a igreja crescer, se desenvolver, ensina aquela igreja, transforma aquela igreja num lugar incrível? Barnabé, mais uma vez. Adivinha quem levava o primo junto, protegia o primo inclusive dos excessos de Paulo? Barnabé. Adivinha quem foi lá e vendeu um terreno caríssimo que ele tinha para ajudar os próximos? Barnabé, e por aí vai. Olha que história preciosa, olha que dom incrível, em nome de Jesus. A igreja, convido você novamente a orar comigo. Senhor, levanta professores, Deus, em nome de Jesus Cristo. Não apenas, Deus, aqui na igreja, Pai, mas na sociedade, que façam a diferença, Deus, que ensinem com maestria, Deus, que transformem, Pai, que ministrem sabedoria, Deus, levanta, Deus, pessoas no ensino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta, Deus, em nome de Jesus, encorajadores nesse lugar, levanta, Pai, pessoas cheias do Espírito Santo, que a nossa qualidade, a nossa identidade seja confundida com a Tua, Senhor, em nome de Jesus. Convido você a se levantar nesse instante, louvor, a se preparar, pois a gente continua, tem outros dons aqui, mas eu não quero arrebentar o tempo, não. Que o Espírito Santo nos dirige aí nessa busca implacável pelos dons, que a gente possa viver, que a gente possa receber cada um desses dons. E agora, igreja, no momento de oração, aproveita esse momento, ora realmente, abre o teu coração, rasga o teu coração para Deus. Esse é o momento perfeito para a gente receber dons de Deus, sabia? Eu creio que Deus não está trazendo essa palavra por acaso, mas Deus está encorajando a igreja a buscar os dons, e está levantando aqui pessoas que vão dar ânimo, vão encorajar, está levantando professores, está levantando pessoas com dom de serviço, está levantando profetas nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor.